Nada do que eu falar hoje, vocês já não ouviram do pastor Adelson, né? Então nós vamos simplesmente produzir aquilo que Deus já gerou em nosso coração, ou no meu coração. Toda vez que uma pessoa vai ministrar a palavra de Deus, primeiramente Deus fala com ele, porque não tem como você ministrar algo sem que Deus fale com você, sem que Deus ministre ao teu coração e seja rema tanto para você como para aquele que ouve. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Cristo. Amados, eu quero compartilhar esta epístola aos Efésios, capítulo 4. Aleluia. Irmão Alonso, consegue colocar lá? Aleluia, capítulo 4. Glória a Deus. Agradeço a Deus pelo pastor Adelson, pelo convite. Sempre é um prazer ministrar a palavra de Deus. E quando nós estamos dispostos, amados, nós precisamos entender que nem sempre haverá um altar, um púlpito, para que seja ministrado a palavra. Você, como tem sido ministrado aqui, você e eu, podemos ministrar em qualquer lugar. Em qualquer lugar que a gente esteja, seja na tua casa, seja no trabalho, seja na escola, em todos os lugares em que você estiver, você precisa ser, eu e você precisamos ser testemunhas vivas do que Deus já fez em nós, do que Ele operou em nossas vidas. Amém? E às vezes, não necessariamente precisa falar. O maior testemunho é do exemplo de conduta em que nós estamos inseridos nessa sociedade em que intitula homens e mulheres bem-sucedidos aqueles que têm poder aquisitivo. E a palavra não nos diz isso. A palavra diz que nós poderíamos ter uma vida abundante e teríamos se confiássemos plenamente no Senhor. A vida abundante que ele fala de um modo distorcido que alguns ensinam é uma vida de riqueza. E a palavra de Deus não está falando isso. Está falando uma vida abundante no Senhor. Uma vida de paz, uma vida de alegria. Por mais que haja tribulações, contendas, existe a paz de Deus que excede todo entendimento na minha e na tua vida. E as pessoas olham para mim e para você e não compreendem como você está em paz, como você está bem passando por determinada situação. Então essa paz de Deus que excede todo entendimento, a própria palavra diz, excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, Efésios, do versículo 17 ao 24, nós vamos ler. O capítulo 4, ele fala, do versículo 17 ao 19, ele faz uma admoestação à igreja. Do 20 ao 24, ele vai fazer uma argumentação teológica. E do 25 ao 32, ele faz a aplicação daquilo que foi falado, ministrado. Vamos ler a partir do versículo 17. Diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheio à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Glória a Deus. Amados, nós estamos vivendo, o pastor Adelson compartilhou em um domingo desses, tempos difíceis, tempos ruins. Se nós não olharmos para esse contexto que nós estamos vivendo, nós estamos
apartados daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro. Ou seja, tempos maus, tempos ruins. Existe alegoria na cidade de Alto Araguaia, Santa Rita, no estado de Mato Grosso, de Goiás, em toda a nação brasileira. Está tudo bem? Parece estar tudo bem ou os dias são maus? Os dias são maus, não são? Para algumas pessoas, eu não estou dizendo que você precisa ficar mal com dias maus. Você não precisa estar ruim com dias difíceis. Porque você confia no Senhor, porque você vive o Evangelho genuíno da paz, o Evangelho que te regenerou, que te transformou e que te fez uma nova criatura em Cristo. Mas os dias são maus por quê, amado? As pessoas estão deturpando o que é verdade, instruindo a mentira como se fosse uma verdade absoluta. E algumas pessoas, levadas por todo vento de doutrina, eles anseiam por algo que querem e desejam ansiosamente, ou seja, para já, para agora, riqueza, ser bem-sucedido ou alguma outra coisa, e eles olham para essas palavras e é para eles como um argumento de fato real, quando não é. Porque a palavra por si só, ela é transformadora, ela é regeneradora. A palavra de vida eterna, essa palavra que Jesus ensinou aos apóstolos, aos profetas, aos discípulos, a qual veio do próprio Deus a homens como eu e você, amado, mas que simplesmente renunciaram à sua vontade por amor a Cristo, renunciaram os seus objetivos para fazer a vontade do Senhor. E fazer a vontade do Senhor nem sempre é fácil, porque se a nossa oração for sempre dessa forma, Senhor, faça em mim, ou faça isso, ou realize isso, e Ele sempre fizer, amado, Ele não vai fazer. Porque Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o tempo precioso e o tempo oportuno para todas as coisas. Ele é perfeito em toda a sabedoria. O discernimento precisa estar em nós, e é algo que nós precisamos pedir para Deus. A sabedoria também são dons específicos de Deus que são dados gratuitamente pelo Espírito Santo, que são necessários para a nossa trajetória, nossa conduta de vida. Ou seja, se nós não nos moldarmos e aperfeiçoarmos em Cristo, como podemos ser nova criatura ou viver agora um novo tempo, uma nova história de vida a partir do momento em que conhecemos a Cristo? O apóstolo Paulo fala algo tremendo, que quando ele fala neste versículo 17, isso, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ou seja, a vaidade nos afasta de Deus. Os gentios se afastam de Deus pela vaidade. O que a palavra de Deus diz referente ao soberbo? Deus resiste ao soberbo. Que coisa tremenda, mano. Por quê? Porque o soberbo não coloca a sua disposição, não coloca a sua esperança no Senhor. O soberbo, ele por si próprio consegue fazer as coisas. A soberba te tira da presença de Deus e faz com que o conceito e a realidade que as coisas acontecem vem de você, quando não é. O detalhe maior desta soberba, desta vaidade dos próprios pensamentos dos gentios que outrora éramos nós, sem conhecer a Cristo, apartados de Deus, e pela misericórdia e pela graça do Senhor, não nasce somente para o judeu, agora para os gentios, para aqueles que não são judeus, para nós que éramos outroras afastados de Deus, e agora na presença do Senhor. E aí ele nos diz algo tremendo, obscurecidos, no versículo 18, de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Que coisa tremenda. Dureza de coração está falando de uma dureza de pensamento, uma dureza de intenções, uma imaturidade, uma infantilidade por achar que pode algo sozinho, por achar que as conquistas e aquilo que ele opera, aquilo que ele faz, é por decisão própria, é por capacitação própria. Amado, a palavra de Deus diz, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Uma realidade absoluta. Nós ansiamos, fazemos, cansamos, buscamos, realizamos coisas e o cansaço vem. E as coisas que parecem ser novas, aquilo que nós queremos conquistar, passado um dia ou algum momento já não são mais novas, amados. É tudo um anseio, é tudo uma vaidade.
que parece ser uma alegoria, uma alegria infundável. Quem já conquistou a sua primeira casa, sua primeira bicicleta, sua primeira moto, seu primeiro carro, seu primeiro relógio, sei lá, alguma coisa que você desejava ardentemente. E de repente, pela vaidade do seu coração, eu conquisto, eu posso, eu vou fazer. E a palavra de Deus diz que nós devemos estar na dependência dEle. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, amado. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos também no versículo 19, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Quando nós declaramos o versículo 18, ele está falando que esse homem, ou esses homens ou mulheres afastados de Deus, ele diz que esta ignorância, essa voluntariamente ignorância, é endurecido o coração e finalmente se torna insensível, ou seja, não mais faz as coisas pensando que algo maior está na presença dele, ou que existe algo maior do que ele próprio. A autossuficiência, as pessoas que se denominam autossuficientes, amados, um dia eles caem, eles se perdem. E o ferimento é grave, é doloroso, porque eles não entendem, não compreendem. Nós ouvimos na nação brasileira várias pessoas extremamente ricos, poderosos, de poder, aquisição financeira absoluto. Eram homens que eram espelhos para alguns. Que homem bom, que homem administrador, que homem de sucesso, que homem cheio de coisas, como ele faz isso? E hoje nós vemos nas instruções que esses homens passam ainda para a nação brasileira, e aqui nós ficamos alegres por vocês estarem aqui, porque tem muitos lugares que estão cheios agora de pessoas vazias, porque eles estão vindo homens que foram bem-sucedidos para transformar homens que não são bem-sucedidos ou que estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida com avidez, que cometeram toda sorte de impureza, agora querem ser bem-sucedidos da noite para o dia. E Deus, amados, é suficiente capaz de tornar um homem e uma mulher bem-sucedido no tempo oportuno dele. A consequência disso é que eu e você vivamos para Ele. A consequência do nosso trabalho, daquilo que nós recebemos, retemos e adquirimos, é consequência de uma vida com Deus, amado. Não é porque eu faço, não somos salvos pelas boas obras, mas a palavra também diz que as obras, a fé sem obras são mortas, porque elas andam juntos, ou seja, eu exerço a fé, que é um dom de Deus, e eu pratico boas obras. O exercício da fé e das boas obras se faz necessário. Eu e você, amado, quando olhamos esse cenário que a nação brasileira está vivendo, um cenário tão deturpado, onde homens se titulam coaching, ou até líderes coaching agora, que estão ensinando pessoas no altar a prosperidade. A prosperidade financeira vem de três formas, amados. Você pode ser próspero de três formas. Uma é trabalhando, a outra é por herança, ser herdeiro, e a outra é por corrupção, fazer coisas erradas e adquirir coisas ilícitas. Não tem outra forma. Se tivesse uma forma mágica, todos nós estaríamos ricos. Todos nós seríamos empresários bem-sucedidos. E aí quem trabalharia se só houvesse empresários? A palavra de Deus, mas ela não engana ninguém. A palavra de Deus é uma verdade absoluta, que quando eu me debruço nessa palavra, quando eu entendo essa palavra, quando eu vivo essa palavra, não só sou um ouvinte, a pastor Adelson falou, acho que a semana passada ou retrasada, não somente ouvinte, mas praticante da palavra. A prática da palavra, o exercício daquilo que você recebe da parte de Deus é algo tremendo. Te fortalece, te dá bom ânimo, te dá um discernimento para as coisas naturais e as sobrenaturais do reino de Deus. Quando eu e você vivemos isso, amado, é algo tremendo da parte de Deus. Esse afastado de Cristo, de versículo 17 a 19, como um velho homem, uma velha criatura, do que eu fazia. Você já viu crente, denominado crente, cristão, que não mudou o caráter, que não mudou os seus velhos hábitos? Amados, como pode ser tratado como
novo homem, nova criatura, se os velhos hábitos permanecem nele. Se tudo o que ele faz é o que ele fazia no passado, como pode estar em Cristo e ser nova criatura? Amados, tem muitas pessoas que você conversa, possivelmente, que eu converso, que a palavra torpe está na boca continuamente, palavrão em cima de palavrão, pessoas caminhando há anos na igreja com Cristo, ensinando outras pessoas, mas quando abre a boca é palavrão, é boca suja. Amados, essas pessoas precisam entender, nós precisamos entender que a palavra de Deus é clara, é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é transformadora, apta para discernir todo o pensamento e intenção do meu e do teu coração. E se ela é apta para discernir, amado, ela sabe o que você está pensando nesse momento. A palavra por si só é tão tremenda que no momento que ela é proferida, ela é cura, ela liberta, ela transforma, ela opera em vós coisas tremendas, a qual nenhuma outra situação poderia fazer. Nenhum livro de autoajuda, nenhum cântico secular poderia fazer algo tão tremendo como a palavra de Deus na minha e na tua vida. Nada, amado. A palavra de Deus, ela é poderosa. Neste momento em que nós estamos falando dessa palavra poderosa, ela pode estar curando pessoas, sim. Neste momento ela pode estar tocando pessoas e transformando de uma forma tremenda. Amados, nós presenciamos cultos de 2h30, 3 horas de palavra. E sabem o que eu estar com vocês aí sentado no banco e chorando por 2h30? Sendo constrangido pelo amor de Deus, pela palavra que é como uma espada de dois gumes, que penetrou até a divisão da alma e do espírito e fez algo tremendo. Amados, nós, pastor Adel certamente participou desses cultos, alguns de vocês, tem lugares que nós vamos 4 horas e ninguém vai embora, amado. 1 hora de louvor, 2 horas de palavra, e depois mais um tempo de louvor, amado, e todo mundo ali querendo mais de Deus, cheio da graça e da presença de Deus, sendo tocados pelo poder do Espírito Santo, sendo renovados, chorando e se prostrando diante do Deus vivo. Deus tem coisas tremendas para fazer, amados, mas eu e você precisamos despertar para esse evangelho de graça e de paz. A palavra de Deus também não só ademoesta, como ela também faz um convite a mim e a você a entender a grandeza daqueles que se entregam a Cristo, literalmente, daqueles que se rendem totalmente ao senhorio de Jesus. Render-se a Ele, amado, é mortificar a minha e a tua carne. Dói. Às vezes a minha e a tua oração, que deveria ser toda, Pai, se for a tua vontade. Quem tem coragem de orar assim? Sempre. Quer algo, deseja algo, está apavorado para que algo aconteça e a oração é: Pai, mas esta é a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Às vezes, amado, a resposta não é a que você quer, a que eu e você queremos. A resposta é contrária e aí você acha que é o inimigo. Bota a culpa no inimigo. Quando Deus está ministrando ao teu coração e fala: filho, aquieta o teu coração. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó e o Deus da tua vida. Eu sou o Deus que já te tocou, já fez uma obra tremenda na tua vida para que você entenda que não é você, que sou eu que opero. Sou eu que opero em vós. Esse é o Deus que nós servimos e ele continua falando. Mas não foi assim que aprendestes, versículo 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. O que nós aprendemos dele, amado? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isso que Jesus fala. A confiança plena e a convicção de quem você é em Cristo, e de quem é Cristo para você, é que te dá um parâmetro e a decisão de praticar esse novo tempo, essa nova história, após conhecer a Cristo.
Amados, por muito tempo, eu estive em alguns lugares, somos do Paraná, já compartilhamos aqui algum tempo atrás. E por muito tempo nós estávamos na igreja, estávamos nas ruas, nas praças, e por muitas vezes nós encontrávamos pessoas na mesma situação que nós éramos outrora. Dependência do álcool, dependência química e tantas outras coisas, na prostituição, na lascívia, na impureza. E aí nós olhávamos para essas pessoas com olhos de amor, não de julgador. E muitas pessoas dentro da igreja hoje, amados, estão olhando para essas pessoas com olhos de juiz, quando o único juiz é o Senhor. E aí nós falamos, aquele nóia, aquele é isso, aquele é alcoólatra, não tem jeito. E eu e você? Não tivemos jeito? Como nós tivemos jeito? Por nós mesmos? Amados, nós fomos libertos por Ele. E Deus pode libertar essas pessoas do vício do álcool, das drogas, do vício da impureza, da prostituição. Quantas meninas neste momento agora estão se prostituindo, amados? Quantos jovens agora nesse momento estão fazendo uso de drogas nessa cidade? Quantas pessoas agora, pai de famílias, que gastaram o dinheiro do mês nesse final de semana no álcool, na bebida, e não tem o que comprar amanhã para o alimento da semana? Estão perdidos em seus delitos e pecados, e nós olhamos para isso como se fosse normal. Muitos de nós éramos assim também, irmãos. E muitas vezes voltava para casa sem camisa, sem tênis, sem sapato, só de calça, só de bermuda, porque doava tudo. Nós aprendemos dessa forma. Nós já doamos carros, já nós doamos moto, bicicleta, dinheiro, aliança, relógio. Mas nunca foi por barganha. Nunca foi por troca, Senhor, eu vou doar e o Senhor me dá. Não. Nós aprendemos a ser livres nisso. Nós aprendemos a deliberar aquilo que recebemos de graça. Nós aprendemos a deliberar aquilo que fomos preenchidos por Ele. Amados, quantas vezes, amados, essas coisas acontecem e nunca trouxe peso e nunca trouxe nada de ruim para nós, simplesmente Deus sempre contemplando aquilo que Ele fez e operou em nós. E é isso que Ele quer. E se de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. De que forma nós fomos instruídos, amados? Pagar o mal com o bem. E às vezes nós queremos pagar o mal com o mal. Certa vez eu estava numa escola e uma professora que também se denominava cristã, crente, fervorosa, ela falou uma frase que eu fiquei impactado. Ela falou assim: olha, eu sou crente, mas se pisarem no meu pé, no meu calo, sai de baixo, porque como é que é o ditado? Pago não sei o que para... não lembro. Pago... é isso aí mesmo. E aí ela falou essa: você não me conhece? Eu falei: eu não conheço mesmo. Amado, que testemunho nós estamos dando? Que testemunho alguns cristãos estão dando na sua própria casa, no teu trabalho, quando fazem coisas que as pessoas, ou a sociedade, ou o teu convívio pessoal vê em você e fala: quando ele vai melhorar? Quando ela vai melhorar? Quando os nossos filhos vão melhorar? É espelho, amado, é testemunho. O testemunho de quem você é precisa ser o testemunho daquilo que você foi, daquilo que Deus fez na tua vida. O testemunho nosso diante de uma sociedade imperialista que diz que você é bem-sucedido ou por causa da tua riqueza, por aquilo que você tem. Antigamente me falavam: pastor, você precisa conhecer os grandes da cidade. Eu falei: quem são os grandes da cidade? Quem são os grandes? Ah, mas você não conhece? Você precisa andar com eles,
estar junto com eles. Eu falei, por quê? Amados, nós não precisamos de pessoas grandes, nós temos um Deus grande e poderoso. Nós podemos até falar com eles, estar com eles em alguns momentos, mas nós não precisamos deles. Amados, nós não dependemos de um governo terreno. Não é o presidente, não é o governador do estado, não são as pessoas que estão nos cargos políticos que fazem a diferença na vida de um cristão genuíno, na vida de um cristão temente a Deus. É o próprio Deus que opera coisas tremendas na minha e na tua vida. Amado, quando a nossa fé e a nossa esperança estiver firmado num governo, nós estamos perdidos. Porque estamos confiando num homem, quando devemos confiar plenamente no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e fez coisas tremendas em nosso meio. Desde o início da criação, Ele vem nos mostrando coisas tremendas, amado. A sua palavra é uma revelação genuína daquilo que Ele é. A sua palavra é tão poderosa que bastaria que eu e você compreendêssemos, pedíssemos discernimento dessa palavra, para que fôssemos transformados e regenerados através dessa palavra poderosa. O que caracteriza o modelo, o exemplo de conduta? Um novo estilo de vida. As tuas atitudes, as nossas atitudes, em todos os lugares. Como eu dou algum jeitinho para algumas coisas. Certa vez eu vi numa reunião de homens, quer ver você reunir vários homens é fazer um churrasco, né? Você vai reunir talvez todos os homens da igreja, né, pastora Delcia? Talvez todos estejam naquele dia e vai falar, mas é uma palavra tremenda. Não, é por causa do churrasco mesmo. É assim, infelizmente, quando nós deveríamos falar, puxa, é uma palavra, hoje eu vou receber da parte de Deus uma palavra tremenda. Hoje eu quero ouvir a voz de Deus, hoje eu quero ser tocado pelo poder do Espírito Santo. E aquele homem deu um testemunho naquele dia e falou, Deus tem prosperado, Deus tem feito coisas, Deus tem feito isso, aquilo. Amados, nós precisamos discernir, nem todas as coisas, ou nem tudo que acontece na vida de um homem vem do próprio Deus. Porque o que não é lícito não pode ter parte com Deus. O que é feito de acordo ilícito não tem nada com Deus, amado. Então nós precisamos estar atentos, suscetíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Isso provém do Senhor? Isso é de Deus? Realmente essas coisas que estão acontecendo vêm de Deus? Tem momentos na nossa trajetória de vida, amados, que nós temos que ir para o secreto, ou se apartar um momento. Caminhar sozinho e falar com Deus, Deus, o que está acontecendo? Haverá dias que Ele não falará, não te responderá, isso é doloroso. É o que mais incomoda na vida de um cristão que quer ter intimidade com Deus quando ele se cala. Mas às vezes, quando ele se cala, ele também está trabalhando, amado. Ele também está operando de uma forma tremenda, para que você entenda e seja totalmente dependente dEle. Aguardando o tempo dEle, a vontade dEle. O prazer do Pai é te ver bem. Amados, qual de vós que tem filhos e netos e que não tem amor em cuidar? Imagine o Deus, amado, o próprio Deus olhando para nós, sendo feridos, machucados, ultrajados, ou até com pensamentos apartados da presença dEle, amado. Como esse Deus olha para nós? Ele quer fazer algo tremendo na minha e na tua vida, mas nós precisamos decidir por mais de Deus. Intimidade com Ele, convívio, amado. Essa conversão, esta atitude de estar com Deus gera e precisa gerar, porque tudo começa através do arrependimento, na qual o Espírito Santo convence o homem do pecado e nós nos arrependemos. Não existe conversão genuína sem arrependimento. Não existe deliberação de um pecado sem que haja arrependimento. Ele já pagou o preço na cruz, sim. Ele tomou
todas as nossas enfermidades e redimiu de todos os pecados. Mas quando há um pecado novo, amado, eu preciso me arrepender. É necessário que eu me arrependa e volte à essência da adoração para com Ele. É necessário que eu e você, amados, entendamos que esta vida passa muito rápido. Mas nós teremos um encontro tremendo, onde não haverá mais dor, enfermidade nem choro. Onde será tudo para a glória dele, mas nesse encontro, amado, ele nos revela coisas tremendas, porque naquele encontro o justo juiz virá. Ele não virá mais como um homem 100% Deus, ele virá como justo juiz. E o justo juiz chamará para perto de si, aonde ele está preparando moradas, aqueles que perseveraram até o fim. Aqueles que decididamente entenderam que dependem totalmente dele, que estão convictos que ele opera em vós coisas tremendas, que ele tem operado coisas tremendas em nosso meio. 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. Ou seja, vos despojeis, apartai-vos do velho homem, daquilo que nós éramos, daquilo que nós fazíamos. E quando isso vier, eu mortifico a carne, no temor ao Senhor. E quando estas intenções vierem, quererem aflorar, porque isso pode acontecer, amados, vocês são testemunhas disso, nós todos somos testemunhas disso. Em algum momento da nossa trajetória pode vir a ira, pode vir a revolta, pode vir a contenda, pode vir a falta de esperança, ou a falta de fé. Em algum momento da nossa vida pode acontecer algo que nos deixa cabisbaixo. Mas cabe lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Cabe lembrar que Ele está operando mesmo diante dessas situações que eu e você estamos vivendo. Mesmo diante de contendas e tribulações, que parece que o deserto vem e não acaba. O deserto é uma passagem apenas. E necessário para todos nós. Porque se não passarmos pelo deserto, como vamos chegar ao manancial? Como vamos ver rios de águas vivas? Como vamos chegar ao manancial ou sem passar pelo deserto? Tem situações na nossa trajetória, amados, que é só Ele. Não adianta compartilhar, não adianta buscar um filme, um livro de romance, um livro de autoajuda, é Ele. Quando nós olhamos para essa situação, amado, nesse contexto em que o mundo está vivendo, e nós podemos entender que quem está em Cristo é a nova criatura, porque Ele vive em nós. O Evangelho não é uma religião, mas é o poder de Deus se manifestando entre nós, amado. A religião é muito pequena diante da soberania de Deus. Deus não é religião. Deus é tremendo e santo e está acima de qualquer religião, qualquer denominação, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Esse Deus Todo-Poderoso, amado, requer de nós um relacionamento pessoal, intimidade, para que possamos receber as revelações do Seu reino, da Sua justiça, do Criador dos céus e da terra, que nele há toda a esperança, toda a expectativa. E essas revelações, amadas, só podem vir com intimidade. O casal que tem intimidade demonstra amor, amado. O casal que trata bem a sua esposa, a esposa que trata bem o seu marido, isso caracteriza, amado, afetividade, amor extremo, carinho, zelo, cuidado. Da mesma forma Deus tem para conosco, amado, mas nós precisamos ter intimidade com Ele, separar-nos para Ele, amado. Muitos de nós, amado, estão correndo atrás do vento, até os dias de hoje. E quando nós olhamos essa questão, esse conhecimento teórico e doutrinário
que nós retemos, seja na escola secular, seja da igreja, amado. Esse conhecimento teórico doutrinário é extremamente importante, é relevante isso. Mas o mais importante, amado, é conhecê-lo através da sua revelação, ter a mente de Cristo. E como é ter a mente de Cristo? Eu preciso conhecê-lo. Para você conhecer uma pessoa, você precisa conviver com ela, amado. Quem te conhece mais do que o teu cônjuge? Na igreja, na rua, nas praças, para o pastor Adelso, você pode falar, não, eu sou assim, a minha esposa é assim. A esposa dizendo para ele, mas o meu marido o senhor não conhece direito, é assim. Quem conhece, amado, na sua intimidade, precisa ter convívio, afeto. Só assim podemos conhecer, e da mesma forma é com Deus. Se eu não tiver um relacionamento genuíno com Deus, como vou conhecê-lo em toda a íntegra? Como vai ter revelações do próprio Deus se você não quer conversar com Ele? Se você não quer intimidade com o Pai? Como pode ter revelações, amado? Ou você acha que você é mais valoroso do que os demais e fala, não, Deus fala comigo, Deus tem me usado, tem feito coisas tremendas. Amado, nós temos visto coisas na mídia, na televisão, igrejas com 1.000 pessoas lotadas, 2.000 pessoas. Talvez das 2.000, 1.800 pessoas dentro daquele lugar vazias. Religiosos procurando algo que não vem de Deus, que vem do homem. Uma palavra persuasiva que tenta trabalhar no seu ego, naquilo que você quer, não naquilo que você necessita ouvir. A palavra do homem, amado, para esses dias, pode ser uma revelação genuína. Mas a palavra do homem que teme ao Senhor, que vive para o Senhor, que quer mais do Senhor e deixa com que o Senhor ministre ao coração dele e ao coração das vidas ou das pessoas. Essa é a palavra. Amados, vocês precisam ser gratos a Deus, aqueles que são membros da Igreja Batista, desta igreja. Aqui está sendo proferida a palavra. Todos os dias que eu vim, é palavra. Não tem nada de alegoria, é palavra. E às vezes a alegoria, amado, traz muitas pessoas. Às vezes, palavras persuasivas enchem o lugar. Mas quando se trabalha com a verdade, com a palavra genuína, às vezes pessoas se afastam, porque não é o que elas querem. Porque ouvir a verdade e ser trabalhado no interior, no nosso interior com essa verdade, às vezes é doloroso. E as pessoas que não querem sair do domínio das trevas ou do pecado, isso é uma aversão para eles. Eles repudiam isso e vão embora. E aí muitas pessoas vão procurar aquilo que é como um comichão nos ouvidos. Aquilo que é bom ouvir, aquilo que é agradável, mas não aquilo que é verdadeiro. Porque a palavra de Deus, amados, em toda a sua essência, ela é verdadeira, ela é genuína. E ela, às vezes, ela entra como uma espada de dois gumes e vai nos moendo. E eu e você deveríamos falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu precisava disso. Mas muitos falam, eu não preciso disso, eu não quero isso. Quando nós olhamos para esse cenário, amado, nós imaginamos de que forma estamos conduzindo as nossas vidas após conhecê-lo. De que forma eu e você andamos ou vivemos a partir do momento em que conhecemos o Senhor. De que forma eu e você estamos vivendo nesses dias que são maus. De que forma nós nos contaminamos com as palavras persuasivas de pessoas que não estão em Cristo e às vezes nós aceitamos uma palavra dela e não aceitamos uma palavra pastoral. Amados, tem jovens procurando jovens que não são crentes para dar uma direção. Tem homens procurando outros homens que não são crentes, que não temem ao Senhor para dar uma direção. Certa vez o apóstolo Pio da Comunhão Cristã Aba foi a um governador lá no Paraná, o pastor Adelso deve conhecer,
E numa reunião, numa entrevista, ele perguntou: o que eu posso lhe ajudar, pastor? O que eu posso fazer por você? Não, eu não vim aqui para pedir nada. Eu vim para dizer o que eu posso fazer por você. O que nós, como igreja, podemos fazer por vocês. Essa é a palavra, amados. Essa é a palavra da igreja. Aos governantes dessa nação, aos governantes da cidade em que nós estamos inseridos. O que nós, como igreja, podemos fazer por vocês. A igreja que ora pela cidade, nós temos visto coisas acontecerem nessa cidade, amados. Nós estávamos orando por muitos anos, orando pelas cidades em todos os dias, quase todos os dias. E de repente nós falamos para Deus: Deus, tem misericórdia dessa nação, dessas pessoas, dessas vidas, desse lugar. E a consequência de tudo isso que está acontecendo, e se houve melhoras, amados, nós entendemos que homens foram inteligentes para fazerem coisas, sim. Mas nós não podemos esquecer do poder de Deus se manifestando entre nós. Nós não podemos esquecer do clamor da igreja para com a cidade, para com a nação brasileira. E nós só estamos vivos e só estamos bem por causa da graça e da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Nós, por si próprio, ou por dependência de um homem, por dependência de uma sociedade, por dependência da política, nós não podemos sobreviver, amado. A nossa sobrevivência está em Cristo. O nosso fôlego de vida está em Cristo. A nossa dependência tem que ser dele, por ele, amado. E vos renoveis, versículo 23, já estamos terminando. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criados segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Olha que coisa tremenda. Em justiça e retidão. A palavra de Deus diz em João que não há um justo sequer. E quando Deus fala de justiça, que há um justo, ou a justiça é estabelecida, é porque a justiça de Deus se fez presente, amado. Não é porque eu e você somos justos ou somos bons. É porque a justiça de Deus prevaleceu. Quando eu e você, amados, entendemos isso, a forma da nossa conduta de vida, a forma de nós enxergarmos algo novo da parte de Deus, no relacionamento conjugal, no posicionamento diante da sociedade, ser espelhos aos nossos filhos, o nosso discurso e a nossa fala, como está? A nossa fé, com obras ou sem obras, e o nosso comportamento e testemunho, como está diante da sociedade, da nossa casa e de onde nós passamos. Como está a nossa vida? Como nós estamos andando no relacionamento conjugal? Se você está ruim, amado, e se somos nova criatura em Cristo, nós somos espelhos para os nossos filhos. Nós temos um posicionamento diante da sociedade. Nós temos um relacionamento conjugal sadio. Nosso discurso e a nossa fala precisa ser daquilo que eu vivo. E se eu não vivo, eu tenho que procurar viver. Pastor Luiz Hermínio, foi perguntado a ele um dia: pastor, mas você vive tudo que prega? Não, mas eu estou procurando viver. Eu estou buscando dia após dia a viver aquilo que eu quero. Amém, amado? Eu e você precisamos todos os dias, intensamente, procurar viver aquilo que ministramos, aquilo que pregamos. E aquilo que dizemos ser cristãos, fiéis ao Deus vivo, filhos de Deus, e sem julgamento. Amém? Glória a Deus. Que Deus seja louvado.